E aí, amigos do Palavra Conselheira, meu nome é Giuliano Ferraz, sejam todos bem-vindos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa história hoje é uma história bem legal, é uma história de libertação e uma história de provisão de Deus também, aonde Deus age, aonde parece impossível, que é o Mar Vermelho se abre. Quando Deus liberta o povo hebreu, eles ficam meio que aprisionado num determinado local, entre as montanhas e os morros e de frente com o mar. Não tinha escapatória porque o faraó percebendo a fuga e a saída do povo hebreu, ele resolve ir atrás e meio que encurrala o povo hebreu, e eles não têm para onde ir. E aí Deus mostra a sua ação. Deus já tinha planejado isso, então nós vamos à nossa história. Então vamos à nossa história então, que está no capítulo 14 de Êxodo, ainda, né, do 16 em diante, que diz assim, ó, ela é bem resumida. Depois de orar, Moisés ouviu a voz de Deus. Levante sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. E assim Moisés fez. O mar se abriu e o povo passou. E depois ele colocou sua vara novamente sobre o mar. E o mar se fechou, cobrindo todos os egípcios que estavam o seguindo. E o povo hebreu pôde ver o poder de Deus e assim confiaram nele. E tem um detalhe, pessoal. Foi todos os egípcios que estavam seguindo o povo hebreu e mais o faraó, tá? O faraó também foi imerso com a água e morreu esse faraó. Então agora vamos à confirmação do nosso texto bíblico. Então, pessoal, a nossa confirmação do texto bíblico está no capítulo 14 de Êxodo, como eu já tinha falado para vocês. E no versículo 15 em diante nós vamos estar lendo, que diz assim, ó. Então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Tome sua vara e estenda a mão sobre o mar. Divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar em terra seca. Endurecerei o coração dos egípcios, e eles virão atrás de vocês. Mostrarei minha glória por meio do faraó e de suas tropas, seus carros de guerras e seus cavaleiros. Quando minha glória se manifestar por meio do faraó e de seus carros de guerra e seus cavaleiros, todo o Egito saberá que eu sou o Senhor. Então o anjo de Deus que ia diante do acampamento de Israel se posicionou atrás do povo. A coluna de nuvem também mudou de lugar, foi para a retaguarda, e ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. A nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas a luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e com um forte vento leste o Senhor abriu caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. E o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, com grande parede de água de cada lado. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerras e cavaleiros, perseguiam o povo até o meio do mar. Mas pouco antes de amanhecer, do alto da coluna de fogo e da nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e causou grande confusão entre eles. Ele travou as rodas dos carros, dificultando sua condução. Fujamos daqui para longe do povo de Israel, gritaram os egípcios. O Senhor está lutando por eles e contra o Egito. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar outra vez, e as águas correrão fortemente de volta a seu lugar e cobrirão os egípcios, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Assim, ao amanhecer, Moisés estendeu a mão sobre o mar e as águas voltaram fortemente ao seu lugar. Quando os egípcios tentaram escapar, foram de encontro às águas e o Senhor os arrastou para dentro do mar. As águas voltaram a cobrir todos os carros de guerras e cavaleiros, todo o exército do faraó. Nenhum dos egípcios que havia perseguido os israelitas até ao meio do mar sobreviveu. O povo de Israel, por sua vez, atravessou
pelo meio do mar em terra seca, enquanto as águas formavam uma parede de cada lado. Foi assim que o Senhor libertou Israel das mãos dos egípcios naquele dia. E os israelitas conseguiram ver os cadáveres dos egípcios na praia. Quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, encheu-se de temor diante dele e passou a confiar no Senhor e em seu servo Moisés. Pessoal, não sei se vocês notaram, nós fizemos a confirmação do texto bíblico. E no texto bíblico de Êxodo 14, não fala claramente que Faraó morreu naquele momento. O que eu deduzo, isso é uma ideia minha particular, através de leituras da Bíblia e de algum texto, como do Cântico de Moisés, no qual ele fala que Deus cobriu o cavalo e seus cavaleiros, e também do Salmo 136, verso 13 ao 15, que fala que Deus lançou no mar Faraó e seu exército no Mar Vermelho. Né? O seu amor dura para sempre, que é o Salmo 136. Isso, através desses versículos, eu concluo que Faraó também morreu no Mar Vermelho, tá? E também na arqueologia tem um faraó que tentaram apagar a sua história, né? Que ele também foi morto por afogamento, inclusive isso está nas pedras lá. E nós não vamos se aprofundar muito isso, que as nossas histórias é para ser simples e para vocês entenderem com mais facilidade. Um dia, talvez, eu realmente me aprofunde nessa história com base arqueológica para vocês entenderem por que eu acredito que o faraó realmente morreu afogado. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Tenham um ótimo dia, uma ótima noite e fiquem com a paz do Senhor.